Isso é mais uma das nossas aulas de métodos matemáticos. Antes que eu volte para o tema que nós paramos na semana passada, que é a solução de equações diferenciais via séries de potência, para não nos passar batido, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dias atrás eu tinha colocado um campo conservativo, do qual nós calculamos a integral de linha. Aliás, eu dei para vocês um campo vetorial para que a gente pudesse calcular a integral de linha seguindo dois caminhos. E a ideia era mais ou menos a seguinte. Tem aqui o plano XY, né? Me corrijam se eu estiver enganado, mas me parece que o nosso campo vetorial era esse aqui. Era um campo dependente de duas coordenadas, tal que a primeira componente, eu acho que era... Deixa eu... A tela, Edson. Estou compartilhando. Um minuto só. Obrigado, Vitor. Esqueci de fazer o compartilhamento da tela. Não fizeram isso. E agora, Vitor? Agora sim. Beleza. Então, vejam só. Eu tinha colocado um exemplo para vocês. Eu tinha chamado a atenção a respeito de uma sutileza do danado do exemplo, que era o seguinte. Era o seguinte campo vetorial. Você tinha um campo vetorial descrito por menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção i, mais x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. E eu havia pedido para que vocês calculassem a integral de caminho desse campo vetorial, integral de linha desse campo vetorial por dois caminhos, se eu não estou enganado. Um dos caminhos vinha do ponto menos 1 para x, 0 para y, em linha reta, até o ponto de coordenadas 0 para x e 1 para y, e aí, na sequência, ele vinha de 0, 1 para o ponto de coordenadas 1 para x, 0 para y. Eu acho que esse era um caminho, se eu não estou enganado. Nós calculamos essa integral também para um semicírculo que começou em menos 1, 0 e veio até 1, 0, né? E aí eu chamei esse caminho aqui de 1, esse caminho aqui de 2. Se eu não estou enganado, nós calculamos a integral ao longo do caminho 1, depois calculamos a integral ao longo do caminho 2, e o resultado, se eu não estou enganado, deu menos π. Se lembram desse exemplo? Sim. Sim. Então, curioso que eu fiquei, eu calculei o rotacional desse campo, e nós encontramos que o rotacional dava 0. Aí, se o rotacional deu 0, né, nós concluímos que o campo seria conservativo. Então, essa integral de caminho, ela deveria dar o mesmo resultado sempre que o caminho começasse e terminasse no mesmo par de pontos. Por curiosidade, eu tentei calcular, ou eu pedi que vocês calculassem, eu confesso que eu não me lembro bem, quanto daria o resultado dessa integral por esse terceiro caminho aqui, um caminho retilíneo, que vem de menos 1, 0, até 1, 0, passando aqui em cima do eixo x. Chamando esse caminho de caminho 3, eu confesso que eu não lembro exatamente. Espera aí, mais uma pessoa parece que entrou na sala. Me dê um instantinho, por favor. Sim, exato.
Na hora que a gente foi calcular a integral ao longo do caminho 3, eu tenho que fazer o produto escalar de f com dr, né? E aí eu percebi o seguinte: como é que seria o vetor dr ao longo desse caminho 3? Ora, esse é um caminho em que, para todos os pontos ao longo do eixo x, a variação em y é zero. O dy é zero. Afinal de contas, o y tem sempre o mesmo valor. Então, eu poderia escrever meu vetor dr como sendo dx na direção i mais zero na direção j. Ou seja, é um caminho onde você não tem deslocamento ao longo do eixo y. Né? Você está sempre em cima do eixo x. Ora, quando eu fui, então, calcular o produto escalar, então eu peguei o campo vetorial, né? Menos yx ao quadrado mais y ao quadrado na direção i, mais x sobre x2 mais y2 na direção j. E eu fiz o produto escalar desse campo vetorial com o dr, que é dx na direção i mais dy na direção j. Só que o seu dy vale zero, como a gente viu da equação acima para o seu vetor deslocamento. Quando você vai fazer o produto escalar, você fica, então, com o seguinte. Isso vai dar menos y sobre x2 mais y2, e escalar com i dá 1, então aqui daria dx. E aí, j escalar j daria 1 também, só que como dy é zero, dá x vezes zero, que é zero. Aí a integral a ser resolvida seria essa aqui. Mas lembre-se que a integral está sendo feita em cima do eixo x. Aqui em cima do eixo x, exatamente em cima desse eixo, todos os pontos em cima do eixo x têm um valor de y que é zero. E aí, se você vai resolver essa integral, o resultado dá zero. Se você quiser fazer a coisa ao longo desse caminho. E aí ficou aquela intriga, né? Puxa, mas o caminho começou e terminou no mesmo par de pontos em que os dois caminhos iniciais. A gente sabe que, nesse caso, se o rotacional for zero, a integral deveria dar o mesmo valor. Então, a integral aqui teria que dar menos π. E, novamente, nós estamos encontrando zero para a integral ao longo desse caminho. Vocês conseguiram entender o que acontece nesse exemplo? Que merda é essa? Eu não. Também não consegui, não. Não faço a mínima ideia. Olha, a resposta está, digamos, no nariz de todos vocês. Mas não quer dizer que a resposta é óbvia. A coisa é sutil, realmente. De fato, há uma sutileza nesse problema que precisa ser analisada com cuidado. Olha só. Qual vem a ser a sutileza neste campo vetorial? O campo vetorial é este aqui. F de xy é igual a menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção i, mais x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. É fato, porque nós calculamos naquela aula, que o rotacional desse campo dá zero. Afirmar que o rotacional é zero costuma ser entendido como uma garantia para que o campo seja conservativo.
Então, eu vou lançar isso aqui agora não como uma afirmação, exatamente por conta dessa sutileza. Eu vou lançar isso como um questionamento. O campo é conservativo? É. O campo é conservativo. Mas, gente, a gente tem que tomar um cuidado com alguma coisa. Uma função, para que ela tenha determinada propriedade, ela tem que existir em um determinado ponto. Então, o campo é conservativo desde que você não faça a análise na origem. O que eu quero dizer por origem? Um ponto de coordenadas, x igual a 0, y igual a 0. Quando você vai calcular o campo nas coordenadas x igual a 0 e y igual a 0, você não tem um valor bem definido para o campo. Isso aqui está dando menos 0 sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado na direção i, mais 0 sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado na direção j. E isso aqui dá 0 sobre 0 na direção i, mais 0 sobre 0 na direção j. Então, eu pergunto para vocês, esse campo vetorial é bem definido nesse ponto? Não. Você tem aqui, tanto na componente x quanto na componente y, uma indeterminação. Você não sabe o valor do campo nesse ponto, então você não conhece a função. Como que você vai realizar a integral da função em determinado ponto, se naquele ponto a função não está bem definida? Não tem jeito. A diferença do terceiro caminho para o primeiro e para o segundo é que o primeiro e o segundo caminhos não passam pela origem. Eles estão passando longe do ponto x igual a 0, y igual a 0. A merda nesse caminho aqui está acontecendo porque o seu campo vetorial ele não é bem definido neste ponto aqui. Ele não é definido na origem. É por isso que a integral está dando um valor diferente. Na verdade, está até errado. O valor da integral não vai dar exatamente isso, não. Ela não dá 0 nesse contorno, não. Eu nem vou mostrar quanto é que dá essa integral, porque, na verdade, a técnica para se resolver essa integral ao longo desse caminho aqui e fugir dessa indeterminação, ela vai ser vista no curso de métodos B, no curso de variáveis complexas. É lá que você aprende como é que você escapa de um local como esse aqui, aonde a função pode não ser bem definida. Na verdade, se eu fosse deixar para vocês como um exercício, seria possível mostrar para vocês que a integral num contorno fechado, se eu fizesse uma integral no contorno fechado escapando desse ponto aqui, o resultado dessa integral dá menos 2π. Dá menos π ao longo desse caminho, ou desse caminho aqui, e aí ao longo desse caminho aqui, eu teria que meio que burlar esse ponto onde o campo não é bem definido, deformar o caminho de integração, para mostrar que a integral ao longo desse pequeno semicírculo aqui daria menos π. Mas, lógico que eu não vou entrar nisso agora, isso não é assunto dessa disciplina. Mas o problema de você estar encontrando um valor para a integral no terceiro caminho, diferente do que nós tínhamos encontrado nos dois caminhos anteriores, não é que nós estávamos fazendo conta errada. Não é isso, não. É que a função que está sendo integrada não é bem definida em um ponto ao longo do caminho de integração. Esse é o X da questão. Então,
Toda vez que vocês forem resolver um problema para se aplicar o teorema de Green no plano ao longo de um determinado caminho, para calcular uma integral de linha, a primeira coisa é tentar perceber se existe algum problema com a definição da função ao longo daquele caminho. Neste caso, existe. Este campo vetorial não é bem definido em x igual a 0 e em y igual a 0. E no restante dos pontos? Tranquilo. Eu poderia calcular a integral naquela parte retilínea, até bem perto da origem. Poderia calcular a integral aqui ao longo da segunda parte, até chegar bem perto da origem, mas passando pela origem, não posso. E aqui no eixo x, que é onde a integral vai ser feita, né? A integral seria feita em x, com o x indo de -1 até 1. Fatalmente, você vai passar por x igual a 0. Então, vai dar uma divisão do tipo 0 sobre 0, que é o que torna o seu campo, a sua função que está sendo integrada, indeterminada. Então, tal campo não é bem definido na origem. É por isso que a gente não chegou no mesmo resultado. Então, ali ao longo daquele caminho, pelas técnicas usuais de integração, sem chance de você obter o resultado correto. Não vai conseguir. Esse ponto ele é chamado de uma singularidade. É um ponto onde o seu integrando, no caso a sua função, né, a sua função ela não é uma função bem definida. Esse é o problema com esse campo vetorial. Quer dizer que o campo é conservativo? O campo é conservativo. Quer dizer que a integral ao longo de qualquer caminho fechado que venha de -1, 0 até 1, 0, vai dar -π? Sim, vai dar -π, sim. Só que o caminho não pode passar pela origem. Se passar pela origem, você vai passar por um ponto em que seu campo vetorial é mal definido. Na verdade, ele não é definido naquele ponto. Ele não tem valor bem definido naquele ponto. Então, nesse caso, o que a gente sabe de integrais usuais não se aplica. Não dá para calcular integral pelas técnicas usuais. Aí é coisa que a gente vai ver lá em métodos B. Entenderam? Então, prestem atenção ao fazer o cálculo de uma integral de linha, tá certo? Seja via parametrização, seja via teorema de Green no plano. Tomem cuidado, observem se o integrando é bem definido ao longo do contorno de integração. Às vezes não é, tá certo? Nesse caso aqui, o integrando não é bem definido em um ponto específico. E nos outros dois? Os outros dois não têm perigo nenhum. Eles não passam pela origem. Eles não passam por um ponto onde o seu campo é mal definido. O problema todo era isso, então. Uma indefinição do campo vetorial em um ponto ao longo do seu contorno de integração. Perceberam o problema agora? Sim. Agora sim. Mas, então, beleza. Fiquem atentos com isso, então, viu? Eu parei exatamente onde na aula da semana passada? Era um exemplo, se não me engano, que eu iria fazer sobre solução de EDOs via série de potência, algo assim. Parece que o Kevin ia te perguntar alguma coisa aqui. Fala, Kevin. Esse caminho aí que você estava falando me gerou uma dúvida que em nenhum momento a gente usou os limites de integração, certo? Você falou só sobre a questão do y ser 0 e a variação do y ser 0. Né? Você não poderia pegar um caminho que passasse, igual você disse, antes de chegar na origem, por exemplo, começasse no -1 e 0 e terminasse em -1 meio e 0, no meio do caminho aí, né? Entre -1 e 0 e a origem, né? Você não passaria pela origem nesse caso, você pararia antes. E ainda assim você teria o y igual a 0 e o dy igual a 0 também. Aí eu não entendi, a integral ainda estaria sendo anulada lá naquele caso. Repete qual que é seu caminho, por favor. Imagina um caminho que começa nesse mesmo ponto, mas termina no meio do caminho, antes de chegar na origem, por exemplo. Né? Termina aqui, por exemplo? Por exemplo, em qualquer lugar antes de chegar na origem. Digamos, aqui. Se você for pegar aquela mesma parametrização, o y ainda é 0 em todos os pontos e não tem variação em y, né? A sua integral daria 0 do mesmo jeito, né? Daria. Ao longo desse caminho aqui, sim.
Daqui até aqui, sim. Sim. Ah, tá, não, deixa. Eu tô pensando. Só que você não chegou do lado de cá. Eu viajei, percebi isso agora. Entendeu? Vou deixar, Então, obrigado. se você fizer uma integração daqui até aqui, realmente vai dar zero. Eu concordo com você. Entendeu? Concordo com você, sim. Não, eu viajei. Eu esqueci que não tô pegando os mesmos 2 pontos. Não tem que dar o mesmo resultado. Não tem que dar o mesmo resultado, não Foi tem que dar mal. o mesmo valor. O problema é que para você poder chegar nesse caminho, nesse ponto aqui, e então terminar o caminho no mesmo ponto em que os outros dois caminhos terminaram, imediatamente você pensa em caminhar em linha reta. Aparentemente é óbvio você fazer isso. Em princípio não tem problema nenhum. Só que quando você faz isso, você vai passar por um ponto aonde o seu caminho, aonde o seu campo vetorial é mal definido. Então, a rigor, o que você faz? Isso aí você vai aprender em Teoria das Variáveis Complexas, que é o começo do curso de Métodos B. Eu acho que nessa turma aqui, o Zé Luiz já fez essa disciplina, se não me engano. Você precisa criar, você precisa deformar esse contorno de integração e imaginar um semicírculo que envolve o ponto onde o campo é mal definido. Você vai imaginar um pequeno semicírculo com um raio epsilon, e esse raio epsilon vai tender para zero. Aí você salta fora desse ponto onde o campo é mal definido. Aí você calcula a integral ao longo dessa reta, ao longo do semicírculo e depois ao longo da reta. Como você mesmo disse, a integral ao longo do segmento retilíneo vai dar zero, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Mas a integral ao longo desse pequeno semicírculo aqui, ela dá menos π. Só que esse contorno aqui, né, ele é diferente do contorno original. Não é o mesmo contorno. Sacou? Sim, beleza. Qualquer contorno que você imaginar, por mais simples ou mais bizarro, se ele não contiver a origem, você vai ter um resultado para essa integral que vai dar menos π. O problema nesse exemplo é que nós escolhemos um contorno, né? Eu fiz isso intencionalmente, eu escolhi um contorno onde o campo vetorial seria mal definido. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção se o que está sendo pedido para o cálculo da integral de linha está sendo feito em um contorno onde o seu campo vetorial existe. E pode ser que ele não seja bem definido ali. Vamos pensar em termos físicos, né? Pega, por exemplo, o campo de uma carga elétrica pontual. 1 sobre 4πε0 vezes o valor da carga sobre R ao quadrado na direção R chapéu. Vamos calcular a integral num contorno fechado desse campo elétrico. Digamos que seja esse contorno aqui. Tá certo? Digamos que esse ponto aqui seja a origem do seu sistema de coordenadas. Ué, se é a origem do seu sistema de coordenadas, esse é o ponto com coordenadas x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Ou seja, é o campo cuja coordenada radial vale r igual a 0. Para o caso do campo de uma carga pontual, o campo de uma carga pontual tem um rotacional que é 0. Então, ele é um campo conservativo, desde que a distância radial r não seja 0. Porque se for a distância radial r igual a 0, o campo é mal definido. Entendeu? Então, só é possível afirmar que o campo elétrico de uma carga estática é conservativo fora da origem, fora da posição onde a carga se encontra. Se é que a sua carga está na origem, mas imaginando que ela esteja na origem, isso seria o natural. Ok? Ok. Os demais perceberam e entenderam a sutileza que havia naquele campo vetorial? Entendi. Aham. Beleza. Então, dando continuidade, se eu não estou enganado, eu confesso que eu não estou lembrado, não. Eu acho que a gente chegou... Com certeza, nós chegamos a iniciar o assunto de solução de equações diferenciais via
séries de potência, eu tinha afirmado que o nosso foco, até pela nossa necessidade enquanto físicos, seria na solução de EDOs de segunda ordem, e eu acho que eu cheguei a mencionar que a gente vai trabalhar normalmente com equações diferenciais desse tipo aqui. Derivada segunda de uma certa função y de x, em relação a x, mais uma certa função p de x, vezes dy dx, mais uma certa função q de x, vezes a função y de x, igual a uma certa função r de x. Onde essa função p de x pode ser a razão entre outras duas. Pode ser a razão entre uma função b de x e uma função a de x. A função q de x é a razão entre uma função c e essa função a de x. E a função r de x é d de x sobre uma função a de x. Certo? Eu acho que eu cheguei a dizer a respeito das funções P, Q e R serem, que nós chamamos de analíticas, num certo ponto x igual a, confesso que eu não estou lembrado. A gente exige, né, a definição das funções e também a existência da primeira e da segunda derivadas da função y em um determinado ponto. Quando tudo isso acontece, quando tudo isso é obedecido, a gente pode propor uma solução em série de potência que é análoga ao que a gente faria na série de Taylor. Que basicamente a gente vai fazer o seguinte: eu vou imaginar que na vizinhança de um certo ponto, em torno de x igual a a minha solução vai poder ser escrita dessa maneira aqui. Uma constante C0, mais uma constante C1 vezes x menos a, mais uma constante C2 vezes x menos a elevado ao quadrado, mais uma constante C3 vezes x menos a elevado ao cubo e assim por diante. De uma maneira geral, isso aqui poderia ser escrito como um somatório com n indo de 0 até infinito, de uma constante Cn com n indo de 0 até infinito, vezes x menos a elevado a n. Em outras palavras, nós vamos tentar representar a solução da equação diferencial por um polinômio. A ideia de qualquer série de potências é essa, no final das contas. Tentar escrever uma função complexa, complicada, como é uma tangente hiperbólica, uma exponencial da raiz do logaritmo de um seno ao cubo, enfim, qualquer loucura que vocês imaginarem envolvendo diversos tipos de função, tentar escrever isso na forma de um determinado polinômio. Essa é a ideia básica de uma série de potências. E é isso que eu vou tentar fazer no meu problema de resolver uma equação diferencial em torno de algum ponto na forma de uma série de potências. É tentar escrever a proposta da solução na forma de um polinômio. Para a gente verificar como é que esse mecanismo funciona, vamos fazer o seguinte, vamos já pegar um exemplo cuja solução é conhecida. Vamos lá, vamos pegar essa equação diferencial aqui, que não precisaria do mecanismo de solução em série de potência para ser resolvido. É uma equação diferencial tão simples que a solução, digamos, é quase que imediata. Então, é para a gente encontrar na forma de uma série de potências
a solução da seguinte equação diferencial ordinária. A derivada segunda de uma certa função y, que depende de uma variável x, menos uma constante k ao quadrado vezes y de x igual a zero. Aonde esse k aqui é uma constante real. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, mas é uma constante real. Tá certo? Dá para resolver essa equação diferencial quase que de cabeça. Isso aqui provavelmente vai dar uma função do tipo exponencial, né? Porque é uma função que você deriva duas vezes e encontra uma coisa que é proporcional à própria função. Então é bem provável que dê uma função exponencial. Mas, como a gente quer testar o método, não vamos nos preocupar em enxergar qual pode ser essa solução. Tá certo? A gente não vai ter essa preocupação com isso de imediato, não. É enxergar como é o método. Primeiramente, como funciona uma solução de uma equação diferencial na forma de uma série de potência? Primeiramente, você precisa dizer ou entender em torno de qual ponto a solução vai ser obtida. O que eu quero dizer com isso? Em torno de qual valor de x nós queremos encontrar a solução. Digamos que o comportamento da minha função y de x seja como este aqui. Então, isso aqui seria um gráfico da minha função y de x em relação a x. Você tem essa equação diferencial para resolver. Você quer avaliar a derivada segunda de y em relação a x, menos k ao quadrado vezes a própria função y. Mas em torno de qual ponto? De qual valor de x? Digamos que seja em torno de x igual a zero. Se você está dizendo para mim que você quer uma solução para a função em torno de x igual a zero, você quer dizer para mim que você está buscando qual é a função que melhor representa a sua solução aqui em cima, na região próxima aonde o x é zero. Será que a cara que a solução tem nessa região é igual à cara que a solução vai ter aqui, por exemplo? Nesse outro ponto x igual a A? Não sei. Pode ser que seja a mesma cara. Mas pode ser que não. Pode ser que nessa região, isso aqui lembre uma senoide, pode ser que do lado de cá lembre um logaritmo. Em outras palavras, o polinômio que vai representar a sua solução perto de x igual a zero não precisa ser o mesmo polinômio que aqui, em torno de x igual a A. Então, a cara da sua solução pode mudar dependendo qual é o ponto em torno do qual a solução vai ser obtida. É sempre importante ter isso em mente. E é por isso que a gente tem que tomar uma preocupação de saber o seguinte: será que o ponto em torno do qual nós queremos encontrar a solução é o ponto em que a equação diferencial faz sentido? Pode ser que não, pode ser que não. Aqui em cima, agora há pouco, eu coloquei, né, uma série de funções, né, P de x, Q de x, R de x, e vem a pergunta, né? E se essas funções não existirem na origem? A própria equação diferencial não faz sentido nenhum nesse caso. Se for em torno de x igual a zero, né, ou em torno de x igual a A, enfim, dado um ponto, você tem que verificar se a sua equação diferencial faz sentido naquele ponto, se ela existe direitinho naquele ponto. Essa aqui existe, é uma equação diferencial muito tranquila, não parece haver nenhuma restrição com relação ao ponto em torno do qual eu quero a solução. Digamos, então, que eu queira fazer a solução, queira obter a solução
em torno de x igual a zero. Então, eu quero encontrar qual é a cara que a minha solução possui em torno de x igual a zero. Ué, isso significa o seguinte: o polinômio, a função que satisfaz essa equação diferencial, que originalmente você escreveu como um somatório de uma constante Cn vezes x menos 1 ponto A elevado a n, para n indo de zero até infinito, já que você quer encontrar a solução em torno de x igual a zero, você está com isso fixando o valor do A. O Azinho que aparece aqui no seu polinômio é o ponto em torno do qual você quer a expansão. Então, pode ser x igual a zero, pode ser x igual a 2, pode ser x igual a π, pode ser o ponto que você quiser ao longo do eixo x. Tá certo? Então, ao fixar o x em zero, é o A que estará valendo zero. E com isso, a sua solução ganha essa cara. Você vai ter um somatório de zero até infinito de Cn vezes x elevado a n. Isso aqui é o que você tem de partida. E daí? Daí o seguinte. Você tem a derivada segunda de y de x em relação a x menos k ao quadrado vezes a sua função y de x igual a zero. Então, se eu comparar isso com a forma geral daquela equação diferencial que eu tinha colocado agora há pouco, derivada segunda de y de x em relação a x, mais uma certa função p de x, vezes a derivada de y em relação a x, mais uma função q de x vezes y de x, igual a uma certa função r de x, você vai poder fazer as seguintes identificações imediatas. Você olha para a sua equação diferencial que você quer resolver e você vê que você não tem o termo de derivada primeira. Na forma geral, tem. Então, isso significa que se no problema que você quer resolver não existe a primeira derivada, é porque a função p de x é zero. A função q, que é aquela que acompanha o y de x, ou seja, a própria função que você quer encontrar, ela vai ser identificada com essa constante. O seu q de x, então, é igual a menos k ao quadrado. E a sua função r de x é zero. Trata-se, então, de uma equação diferencial homogênea. Mas, nesse caso, o r de x é zero. Não tem que ser, viu? Lembrando que a gente só está colocando esse exemplo porque ele é um exemplo que é muito simples, mas é um exemplo que nos ilustra todos os pontos essenciais que você precisa ter numa solução de uma EDO em série de potência. A sua proposta de solução em série tem essa cara aqui. Lembrando que isso aqui é uma proposta. Seu y de x é um somatório com n indo de zero até infinito de uma constante Cn vezes x elevado a n. O que você vai fazer com essa sua proposta? Você vai seguir a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? É a equação diferencial que você quer resolver. A regra do jogo, no seu caso, diz que você tem uma equação onde você precisa calcular a derivada segunda dessa função y. Se você está supondo que o y pode ser colocado na forma de uma série, então, seguir a regra do jogo significa calcular a segunda derivada dessa série. Mas você não pode calcular a segunda derivada sem antes calcular a primeira derivada. Então, inicialmente, eu vou calcular a primeira derivada de y de x em relação a x. Fazendo com bastante cuidado, isso aqui seria a derivada em relação a x do seu somatório com n indo de zero até infinito de uma constante Cn vezes x elevado a n. Ninguém vai precisar se assustar com a derivada dessas somas. A derivada de uma soma é a soma de um conjunto de derivadas. Então, você pode trocar sempre a ordem do somatório com a derivada. Os diversos c's que aparecem aqui dentro do seu somatório são constantes.
constantes sempre podem sair para fora da sua derivada. Então, você vai ter um somatório com n que vai de 0 até infinito, de Cn vezes a derivada de x elevado a n em relação a x. Você pode até não saber ainda onde nós vamos chegar, mas você sabe calcular essa derivada aqui. A derivada de y de x em relação a x, ela vai ser o quê, então? Um somatório indo de 0 até infinito de uma constante Cn vezes a derivada de uma potência é n vezes x elevado a n menos 1. Essa, então, é a sua primeira derivada. Você vai precisar dela? Diretamente, não. A equação diferencial que eu pedi que a gente resolva não contém, nesse caso, uma derivada primeira. Mas, indiretamente, você vai precisar dela, porque você tem que calcular a segunda derivada. E se a equação fosse de terceira ordem, o procedimento seria o mesmo. Você teria que calcular uma segunda derivada para derivar mais uma vez e ter a terceira derivada. Então, o método, no final das contas, ele é o mesmo, independente da ordem da equação diferencial. Nosso foco vai ser em equações de segunda ordem por conta dos problemas físicos que vocês podem vir a abordar ao longo do curso. Então, agora, a gente vai passar para o cálculo da segunda derivada. Ao calcular a segunda derivada, a gente vai ter que a derivada de y de x em relação a x é igual à derivada da sua primeira derivada. Esse é o ponto pelo qual a primeira derivada era importante. Só um minutinho, porque aqui está a derivada em relação a y, né? E, na verdade, a variável de derivação é o x. Então, isso aqui seria a derivada em relação a x do que? Somatório com n indo de 0 até infinito, de c n vezes n vezes x elevado a n menos 1. Derivada que, novamente, é simples de ser resolvida, né? O somatório pode sair para fora da sua derivada, as constantes de expansão podem sair para fora da sua derivada, você vai ficar com um somatório com n indo de 0 até infinito, de que? Cn vezes n vezes derivada de x elevado a n menos 1 em relação a x. É derivada de uma potência. Você desce o expoente, x elevado a n menos 1, e subtrai uma unidade da potência original. Então, você vai ficar com x elevado a n menos 1, e aí você vai subtrair mais uma unidade. Com isso, você vai ter um somatório com n indo de 0 a infinito, de Cn vezes n menos 1, vezes x elevado a n menos 2. Isso aqui é a sua segunda derivada. E essa aqui você vai usar na sua equação diferencial. Tem um N multiplicando ainda aí, né? Tem um N global multiplicando aqui. Obrigado, Vitor. Eu vou chamar essa derivada segunda de equação de relação 2, e aí a EDO que eu realmente desejo resolver, né? Que é a derivada segunda de y em relação a x, menos k2y de x. Deixa eu só voltar no enunciado aqui em cima e tal. A equação diferencial colocada no próprio enunciado, eu vou chamar essa equação diferencial de equação 1. O que você vai fazer, então? Nesse momento, você vai perceber que a equação diferencial vai desaparecer. Você vai trocar uma equação diferencial por uma equação envolvendo somatórios e potências. Você vai ter duas séries. Uma para representar a função e outra para representar a derivada segunda da função. Voltando, então, à nossa análise,
vai ficar com o seguinte. Vamos substituir dois em 1. Lembrando que o 1 é derivada segunda de y em relação a x, menos k2 vezes a sua função y de x, igual a 0. Ao fazer a substituição da segunda derivada, escrita Pessoal, em que ponto exatamente a conexão foi interrompida? Paulo, obrigado por ter ligado. Você disse que ia substituir a equação 2 na 1. E foi simplesmente isso que eu fiz. Peguei a derivada segunda, escrita na forma de uma série de potências, e substituí na minha equação diferencial. Basicamente foi isso que eu fiz. Então aqui está a derivada segunda, escrita na forma de uma série. Aqui está a própria função escrita na forma de uma série. O seu problema agora não é mais um problema de resolver uma equação diferencial. A técnica, ela já está bem aplicada. A questão agora é, como é que você vai manusear essas duas séries? E esse agora é o X da questão. Como é que você vai conciliar essas duas séries? Porque essas duas séries, elas têm um negócio curioso, que é o seguinte. São duas séries de potência num índice n que vai de 0 até infinito. Mas as potências não são exatamente as mesmas. Exatamente porque você derivou a sua função duas vezes, a função que antes tinha uma potência x elevado a n, ao derivar duas vezes, a potência caiu 2 unidades. Então, o que era x elevado a n tornou-se um x elevado a n menos 2. Certo? Em tese, então, eu tenho que tomar cuidado sobre a maneira como eu vou manusear essas duas séries. Antes de passar para esse ponto, que, digamos, é o ponto que é o ponto-chave na solução de como manusear essas duas séries de potência, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e eu vou expandir esses dois somatórios para que a gente tenha um sentimento do que vai acontecer com as potências de uma série e com as potências da outra série. Antes que eu prossiga até esse ponto, vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo? Sim. Uhum. Os demais? Paulo, Amanda, Ingrid, Zé Luiz, Vitor. Tô sim, Edson. Sim. Olha, a ideia... Veja só, esse passo agora, ele não é obrigatório. Em geral, eu até salto esse passo. Tá certo? E vocês, com alguma prática, vão saltar também. Ele não é necessário.
Mas ele é um passo importante quando a gente está começando a aprender a solução em EDO via série de potência, para a gente ter um sentimento do que vai acontecer com as diferentes séries que você quer combinar. Vou pegar o primeiro somatório e eu vou expandir esse somatório, então. Vou, então, pegar o n igual a 0. Vou ficar, então, com 0 vezes C0 vezes 0 menos 1 vezes x elevado a 0 menos 2. Mais n igual a 1. 1 vezes C1 vezes 1 menos 1 vezes x elevado a 1 menos 2. Mais, agora o n igual a 2. 2 vezes C1 vezes 2 menos 1 vezes x elevado a 2 menos 2. Só um instantinho. 2 menos 2. Mais, eu vou colocar mais dois termos. 3 vezes C3 vezes 3 menos 1 vezes x elevado a 3 menos 2, mais 4 vezes C4 vezes 4 menos 1 vezes x elevado a 4 menos 2. De teimosia, eu vou colocar mais 1. 5 vezes o coeficiente C5 vezes 5 menos 1 vezes x elevado a 5 menos 3. Eu acho que para o primeiro somatório, eu já coloquei termos mais do que suficientes. O somatório é infinito, claro que a gente não vai abrir o somatório inteiro, ok? Menos. Aí vem o segundo somatório, aquele que vai depender de k ao quadrado. Ele já começa com C0. C0 vezes x elevado a 0. Mais C1 vezes x elevado a 1. Mais C2 vezes x elevado a 2. Mais C3 vezes x elevado a 3. Mais C4 vezes x elevado a 4. Mais C5, x elevado a 5. Mais assim por diante. A soma desses dois somatórios tem que dar 0. Observem bem o seguinte. De quantas unidades eu tenho diferença na potência do primeiro somatório em relação ao segundo somatório? Para cada parcela. De quantas unidades eu tenho de diferença? Para a potência n, para um n qualquer, o outro não é sempre 2 unidades abaixo? 1 e 2? Sim. Sim. Observem bem o que acontece. Exatamente nas 2 primeiras unidades, esse somatório aqui vai desaparecer. Na primeira, o próprio n já valeu 0. 0 vezes essa porqueira toda aqui vai dar 0. No segundo, n menos 1 com n avaliado em 1, esse cara vai dar 0 também. Então, não vão sobrar as potências negativas, x elevado a menos 2 e x elevado a menos 1. Vai sobrar a potência x elevada a 0. Então, eu vou começar com x elevado a 0. Depois vai vir x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. Olha que legal que isso aqui vai me dar. 2 vezes C1 vezes potência desse x aqui, x elevado a 0. Mais 3 vezes C3, aliás, 3 vezes 2, que é 3 menos 1, vezes C3, vezes x elevado a 1. Mais 4, vezes 3,
que é 4 menos 1, C à quarta, x ao quadrado, mais 5 vezes 4, C5, x elevado ao cubo. E assim por diante no primeiro somatório. Mais menos K2 vezes aquilo que vem lá no primeiro somatório. C0 vezes x elevado a zero. Ô, Edson, Pois não? nessa linha de cima aí, não era para ser 2C2, não? No expõe no x igual a x elevado a zero. Não, não. É em cima da linha que você estava penúltima. Aí, no x elevado a zero, tem um 2C1 ali. Embaixo dessa. Aqui? É. Não era para ser 2C2, não? É sim, Vitor. O Kevin, você tem razão. C0, C1, C2. É isso mesmo, porque é n vezes Cn, n menos 1, x elevado a n menos 2. No caso aqui, o n vale 2, tá certo. Bem observado, obrigado. Então aqui é C2, então aqui vai dar 2C2 x elevado a zero e não 2C1, como eu tinha colocado. Obrigado. Menos K ao quadrado, C0, x elevado a zero, mais C1, x elevado a 1, mais C2, x ao quadrado, mais C3, x ao cubo, mais C4, x à quarta, mais C5, o que eu escrevi aqui, gente? C5, x elevado a 5, mais etc, etc, etc. E isso aqui tem que ser igual a zero. Vejam só. Trata-se da soma de uma série de monômios. Tem potências em x0, tem potências em x, tem potências em x2, tem potências em x3 e assim por diante. Como é que você vai combinar essas duas somas agora? Você vai agrupar as mesmas potências de x. Então, agrupe as potências de x semelhantes. X elevado a zero, que é igual a 1, né, na verdade. X elevado a zero tem no primeiro somatório o coeficiente 2C2. No segundo somatório, tem um coeficiente que é K2 vezes C0. Esses dois caras aqui multiplicam x elevado a zero. Mas, aí vem a potência em x. 3 vezes 2 vezes C3. Eu não vou escrever 3 vezes 2 igual a 6 por enquanto, não. Tá certo? Deixa aqui por enquanto. 3 vezes 2 vezes C3. Aí a potência em x no segundo somatório é menos K2 vezes C1. Qual é a potência de x que agrupa esses dois caras? X elevado a 1. Mais. Vamos passar agora para a potência x2. 4 vezes 3 vezes C4 menos K2 vezes C2, e todos esses caras multiplicam a potência x ao quadrado. Mais, linha de cima, 5 vezes 4 vezes C5, menos, na linha de baixo, K2 vezes C3. Tudo isso multiplicando x ao cubo.
Como eu não escrevi mais nenhum termo aqui para o primeiro somatório, eu não vou colocar mais algo com C4, com C5, não. Eu creio que isso aqui vai ser suficiente para a gente poder enxergar onde é que a gente vai enxergar, onde é que a gente vai chegar. Mas eu posso antecipar para vocês o seguinte: os próximos termos teriam essa cara aqui. Próximo
Gente, tá difícil, viu? Em que ponto exatamente vocês tinham parado de acompanhar? Tá dando para me ouvir, ver a tela? Tá dando sim. Você Ok? tinha começado a escrever esses termos que está circulado. Pois é. E eu estava perguntando para vocês o seguinte: quando vocês olham para essa equação deve ser entendida como um polinômio na variável x. Tem uma potência que é um termo independente, vai ser igual a 1. Tem uma potência x ao quadrado, um x ao cubo, um x à quarta, x à quinta, né? E tem vários coeficientes nisso aqui. Isso aqui, de uma maneira geral, poderia ser entendido como alfa vezes x elevado a zero, mais beta vezes x, mais gama vezes x ao quadrado, mais um delta vezes x ao cubo, mais um epsilon vezes um x à quarta, e assim por diante, igual a zero. É um polinômio em x que nós temos nesse momento. Só que esse polinômio, ele é identicamente nulo. Se isso aqui é verdade para qualquer valor de x, e é o que nós queremos na equação diferencial, e só é possível ser verdade para qualquer valor de x se você tiver a seguinte sequência. Independente do valor de x zero, só acontece se o alfa for igual a zero, se o beta for igual a zero, se o gama for igual a zero, se o delta for igual a zero, se o epsilon for igual a zero, e assim por diante. Ou seja, anular um polinômio para qualquer valor de x só é possível se todos os coeficientes da sua combinação forem zero. Então, nesse momento, o que você vai me dizer? Então, quer dizer que eu sou obrigado a exigir que os coeficientes de x0 sejam zero, de x1 sejam zero, de x2 sejam zero, e assim por diante. Com isso, a gente vai ter um conjunto de equações que é esse aqui. Exigindo o anulamento do coeficiente de x elevado a zero. 2 vezes C2 menos K2 vezes C0. Com essa relação, você vai determinar quem é o C2 se o C0 for conhecido. C2 vai ser igual a K2 sobre 2 vezes a constante C0. Exigindo o anulamento do coeficiente de x. 3 vezes 2 vezes C3 menos K2 vezes C1. Daqui você vai conseguir determinar quem é o C3. C3 tem que ser igual a K2 sobre 3 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 3 vezes C4 menos K2 vezes C2 igual a zero. Isso aqui tem que ser zero, né? Eu esqueci de colocar a igualdade aqui. Isso aqui vai me dar o quê? Você pode encontrar com isso quem é o C4. C4 vai ser igual a K2 sobre 4 vezes 3 vezes C2. Mas aí você se lembra que o C2 já foi determinado. C2 é igual a K2 sobre 2 vezes C0. Então, o seu coeficiente C à quarta seria igual a K à quarta sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes C0.
E assim eu vou fazer com o coeficiente do x ao cubo. 5 vezes 4 vezes C5, menos K2, C3. 5 vezes 4 vezes C5, menos K2 vezes C3, igual a zero. Isole C5. C5 vai ser igual a K2 sobre 5 vezes 4, já realizando a divisão por 5 vezes 4, vezes C3. Mas você já descobriu quem é o C3. Aqui, na verdade, é K ao quadrado, né? Isso aqui está errado, aqui é K ao quadrado. Aqui também é K ao quadrado. Então, K2 sobre 5 vezes 4 vezes C3. Agora você vai usar o valor do C3. E onde você vai ter K2 sobre 5 vezes 4 vezes C3, que é K2 sobre 3 vezes 2 vezes C1. E, por chatice, né, eu vou acabar fazendo, vamos aqui escrever a expressão final do C5. O C5 vai ser igual a K à quarta sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes C1. Então, veja, conhecido o C0, você vai tirar o C2. Conhecido o C2, você vai tirar o C4. Mas o C2 depende do C0. Então, com o C0, você vai tirar o C2 e vai tirar o C4. O C4 vai influenciar o C6, que vai depender do C0. Conhecido o C1, você tira o C3. Conhecido o C3, você descobre o C5. O C3 depende do C1, portanto, o C5 vai depender do C1 também. Então, dá para começar a perceber que se você conhecer duas constantes, C0 e C1, você vai conseguir descobrir todas as outras constantes dessa sua solução polinomial, dessa sua solução em série de potência. Resta apenas a gente perceber um padrão que vai acontecer. Vamos passar, então, para a parte x4. x4 vai depender do anulamento do coeficiente 6 vezes 5 vezes 4, C6, menos K2, C4. Então, 6 vezes 5 vezes 4, C6, menos K2 vezes C4, igual a zero. De onde a gente tira? C6 igual a K2 sobre 6 vezes 5 vezes 4 vezes o C4. Aqui, ó, aliás, já consigo até enxergar um errinho. O C6 não vai ter esse 4, não. Eu posso garantir para vocês. Pode apagar esse 4 aqui. E pode apagar esse 4 aqui em cima também. Garanto para vocês. É porque, na hora, fazendo a conta de cabeça, eu achei que ia ter. Aqui eu acho que esse 5, no C7, eu acho que não vai ter também. Na sequência, eu vou confirmar para vocês se vai ter ou não. Então, dá K2, C6, C5, C4, vezes C4. Já usando a expressão do C4, isso aqui vai me dar o quê? K à quarta sobre 4 vezes 3 vezes 2. Não tem esse 4zinho aqui, boboca, que eu achei que ia ter. Vezes C2. O C6, então, está dando K à sexta sobre 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes C2. Vamos fazer mais um, que é aquele que vem para o C7, se eu não estou enganado, que me deu 7 vezes 6 vezes C5 menos
K2 vezes C5. Esse 5 aqui eu tenho quase certeza que não vai existir também. Então, vou jogar. Então, 7 vezes 6, C7, menos K2, C5. Então, aqui é 7 vezes 6, C7, menos K2, vezes C5, igual a 0. Ou ainda, C7 igual a K2 sobre 7 vezes 6, vezes a expressão do C5, que é K à quarta, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes C1. De onde eu poderia escrever o seguinte. C7 é igual a K elevado à sexta sobre 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes C1. Ok? Esse risco aqui ficou horroroso, mas deixa assim mesmo por enquanto. O que eu quero que a gente adquira com esses somatórios? Eu vou ter que fazer isso aqui sempre? É provável que não. Mas eu quero que vocês percebam algumas coisas que vão aparecer em todos os coeficientes. Eu vou criar uma próxima página em que eu vou colocar esses coeficientes um a um, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar os coeficientes pares. O que são os coeficientes pares? São aqueles com o índice par. O C2 tinha dado K ao quadrado sobre 2 vezes a constante C0. O C4 deu K à quarta sobre, se não me engano, 4 vezes 3, aliás, vezes 4 vezes 3 vezes 2, perdão, vezes C0. Só confirmar isso aqui na página anterior, se é isso mesmo. K4. C4 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes C0. Tá certo. C6. C6 é K elevado a 6 sobre 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes C0. Se eu não estou enganado. É isso mesmo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes... acho que aqui está até errado. Acho que aqui eu já deveria ter feito a substituição. Se eu não estou enganado. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Ô, Edson, em vez de C2 é C0 já, né? Oi? No lugar de C2 aí... já é C0, né? Já é C0. Aqui eu comi mosca mesmo. Então aqui já é C0. Aqui já vai ser C0 também. Beleza? Tá certo. Enfim, e assim por diante. Essas aqui seriam as expressões dos coeficientes pares. Pelo menos aquelas que nós construímos. As outras a gente deixou em aberto. Mas dá para enxergar um padrão nas fórmulas desses coeficientes? Eu acho que dá. Observem o seguinte. O índice que aparece para o coeficiente, ele apareceu aqui embaixo. Ele apareceu aqui embaixo também. Mas, além do 4, apareceram 3 e 2. Para o 6, ele apareceu aqui embaixo também. Mas, além do 6, apareceu a sequência 6,
vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Ora, o que é a sequência 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2? Isso aqui é o que a gente chama do fatorial do número 6. Isso aqui é 6 fatorial. A sequência 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1, né? O 1 não interessa no final das contas, é 4 fatorial. E dá para perceber que o camarada que aparece aqui, que designa a ordem do seu coeficiente, ele está relacionado com a potência da constante K. Então, C2 está relacionado com K ao quadrado. C4 está relacionado com K à quarta. C6 está relacionado com K à sexta. Todos eles multiplicando C0. Então, dá para eu prever qual seria a fórmula do C8. Se ele seguir esse mesmo padrão, e vai seguir, você vai ter K à oitava sobre 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes C0. E assim por diante. Então, de uma forma geral, para todos os n's que forem pares, você vai ter o seguinte: o seu coeficiente C, n, ele é igual a K elevado a n sobre n fatorial vezes o coeficiente C0. Isso se você tiver n par. Todo número par poderia ser colocado na forma n igual a 2 vezes m, aonde m é um número inteiro. O m pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Pode ser negativo também. Por quê? Porque todo número multiplicado por 2 torna-se par. Então, de uma maneira geral, eu poderia colocar isso aqui da seguinte maneira, né? C2m, para identificar que aqui nesse número só pode aparecer um índice par, igual a K elevado a 2m sobre 2m fatorial vezes a constante C0. Antes que eu prossiga, tudo bem com essa relação? Sim. Sim? Vamos fazer a construção dos n's ímpares. Vitor, Zé Luiz, Amanda, Ingrid, Paulo, os demais, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Tudo bem. Beleza? Tudo tranquilo aqui, Edson. Então, olha agora fazer a análise para os n's ímpares. Qual será a cara que a gente vai ter da nossa solução se os n's forem ímpares? Vamos fazer uma catada daqueles coeficientes lá para a gente ver o que a gente vai ter. Quando os n's forem ímpares, a gente vai ter o seguinte: c ao cubo é igual a k ao quadrado sobre 3 vezes 2 vezes c1. O c à quinta, se eu não estou enganado, ele deu k à quarta sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes C1. O C à sétima, ele deu, se eu não estou enganado, K à sexta sobre 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2
vezes C1. Isso mesmo. K2, K4, 7 para C1. Dá para enxergar um padrão? Dá. Se for calcular o C9, por exemplo, como uma previsão, eu consigo perceber o seguinte. O que aparece aqui no denominador? Os 3 primeiros termos indicam 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 2 é 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 1 não está nem aparecendo, né, mas não precisa. Isso aqui é 5 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui é 7 fatorial. Então, o C9 vai dar, seguramente, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aqui no numerador, quanto é que vai dar? Percebam que no numerador, o expoente do K, ele é sempre uma unidade menor do que o índice do meu coeficiente. Então, se é o coeficiente C3, aparece K ao quadrado. Se é o coeficiente C5, apareceu K à quarta. C7, K à sexta. C9, K à oitava. Vezes o seu coeficiente C1. Então, de uma maneira geral, né? Isso aqui vai dar 9 fatorial. Então, para n's ímpares, o meu coeficiente Cn, ele seria igual a K elevado a n menos 1, porque é o n ímpar menos uma unidade, sobre n fatorial vezes o seu coeficiente C1. O que nós acabamos de construir, então? Você tinha proposto a sua solução em série de potência, o seu y de x, como sendo um somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n. Essa era a sua proposta. Ao propor essa sua solução em série, a sua pergunta é quem são os coeficientes que realizam essa expansão, de maneira que essa função resolva aquela equação diferencial. As fórmulas que nós acabamos de encontrar para n pares Cn igual a K elevado a n sobre n fatorial vezes C0. E para n's ímpares, você ter Cn igual a K elevado a n menos 1 sobre n fatorial vezes C1. O que são essas duas fórmulas, gente? Na hora que você expande esse somatório, você vai ter um mundo de coeficientes pares e um mundo de coeficientes ímpares. Essas duas formulazinhas, elas são chamadas de relações de recorrência. E o que são as tais relações de recorrência? São uma espécie de máquina com a qual você consegue montar os seus coeficientes. Com essas duas maquininhas, você é capaz de gerar todos os seus coeficientes ímpares e todos os seus coeficientes pares. E com isso você encontra a solução da sua equação diferencial. A busca que nós temos, então, na solução de uma equação diferencial via série de potência é nisso aqui. Encontrar essas maquininhas de geração dos coeficientes com a qual você consegue montar a solução da sua equação diferencial. Existe apenas uma restrição com relação a esses dois caras. Repara que as pares dependem do C0. As ímpares dependem do C1. Seja num caso, seja no outro, a única restrição que você tem
é que o valor do n tem que ser maior ou igual a 2. Porque C1 é um coeficiente que você precisa conhecer para gerar os ímpares, o C0 é um coeficiente que você precisa conhecer para gerar os pares. Então, essas duas relações, elas são válidas para n maior ou igual a 2. Ou seja, você precisa conhecer pelo menos dois coeficientes, o 0 e o 1. Mas isso não é nenhum absurdo se você parar para pensar. Toda equação diferencial de segunda ordem, ela exige o conhecimento de quantas constantes para que ela fique bem conhecida, para que a solução dela fique bem conhecida. 2. Se for uma equação diferencial temporal, 2 condições iniciais. Em geral, uma para a expressão e uma para a sua primeira derivada em determinado momento. A equação diferencial feita em relação à posição, a gente chama de 2 condições de borda ou 2 condições de fronteira. Mas a lógica é exatamente a mesma. As condições, as constantes que a gente precisa conhecer para resolver a equação diferencial é quem vão definir para a gente quem são o C0 e quem são o C1. Tá certo? Basicamente, é essa a nossa proposta. Claro que a gente agora pode se perguntar, bom, beleza, eu já conheço a cara dos meus coeficientes, será que eu consigo encontrar uma forma fechada para a minha solução? Às vezes conhece, às vezes não conhece. Vamos ver o que a gente vai ter, então. A minha solução y de x, ela foi escrita como um somatório com n indo de 0 até infinito de uma constante Cn vezes x elevado a n. Tá certo? Porque a solução foi suposta em torno da origem. Se fosse um outro ponto, seria um x menos a elevado a n. Ora, isso aqui vai se transformar num somatório nos n's pares, tá certo? De Cn x elevado a n, mais um somatório em todos os n's que são ímpares, de Cn vezes x elevado a n. Ora, quanto deu o nosso somatório para os índices pares? C0, que eu até já vou colocar em evidência, e o primeiro termo da série é o termo para o cara constante, né? Vai ser igual a 1. Mais K2 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado. Mais K a quarta sobre 4 fatorial vezes x a quarta. Mais K a sexta sobre 6 fatorial x a sexta. Mais K a oitava sobre 8 fatorial x a oitava. Preciso seguir com isso aqui indefinidamente? Definitivamente não preciso, porque a série é infinita. Aí vem a série que vai depender dos coeficientes ímpares, todos escritos em função de C1. A primeira potência dela é aquela em que você tem só C1 vezes x. Pode voltar lá onde nós abrimos o somatório, né? Eu fiz a primeira derivada. Fiz um contaral danado aqui. Mas aqui, especificamente, né, olha só. 3 vezes C3, 3 menos 1 dá 2, x elevado a 1. Tá certo? É o primeiro cara que sobrou do lado de cá. Tá certo? Depois aqui também eu tinha menos K2 vezes C1 vezes x1. Então, x elevado a 1 é o próprio x. Tá certo? 3 vezes 2 é o 6, enfim. Se você catar os coeficientes de novo, vai dar C1 vezes x mais K2
sobre 3 fatorial x ao cubo, porque era é 6 fatorial o denominador do x3, mais k a quarta sobre 5 fatorial x5, mais k a sexta sobre 6 fatorial x a sétima, e assim por diante. Lembrando que o padrão que a gente observou, né, era um padrão em que, para as soluções ímpares, a potência do K sempre era uma unidade menor do que o índice do seu coeficiente. Então, se o índice é 7, aqui vai dar 6. Se o índice é 17, aqui vai dar 16 e assim por diante. O fatorial não. O fatorial ele vai dar o mesmo índice. Tá certo? Ora, alguém consegue identificar uma expressão que equivale a essa série e uma expressão fechada que equivale a essa segunda série? Tem cara de seno e cosseno. Ô, Vitor, tem uma cara de seno e cosseno a menos de um detalhe. As séries de potência para senos e cossenos, elas são séries alteradas. A série para o seno, ela vai de x para menos x3, depois para mais x5, para menos x a sétima e assim por diante. Então vem positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A série do cosseno é a mesma coisa. Ela só tem termos pares, mas o sinal é alternado de termo para termo. O 1 é positivo, o x2 é negativo. Aqui é positivo, o x6 vai ser negativo. x8 positivo, x10 negativo. Então não é seno e cosseno não, cara. Mas é algo que lembra, sim, seno e cosseno. Na verdade, são as séries de seno hiperbólico e de cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico, o cara que aparece só aqui em cima, com os termos pares, e seno hiperbólico, a série do camarada que aparece aqui embaixo. Só por uma questão de conforto, vamos dizer assim, vou fazer o seguinte. Para eu colocar todos os caras com praticamente as mesmas potências, eu vou pegar essa série aqui e eu vou multiplicá-la e dividi-la por K. Então, com isso, esse termo aqui, ele poderia ser reescrito dessa forma. Ele ficaria sendo escrito como sendo C1 dividido por K vezes K vezes X mais K ao cubo sobre 3 fatorial X3 mais K a quinta sobre 5 fatorial X a sétima mais K a sétima sobre 7 fatorial X a sétima. E assim por diante. Por que essa firula que eu fiz aqui? É simples. É para que a série embaixo, nos termos ímpares, se assemelhe com a série de cima nos termos pares e as mesmas potências, a mesma potência que eu tenha para o X, eu tenha para o K. Basicamente por isso. Tá certo? É para que eu possa escrever na sequência o seguinte. Isso aqui seria igual a C0 que multiplica um somatório em n's pares apenas, tá certo? De K vezes X elevado a n dividido por n fatorial mais C1 dividido por K vezes um outro somatório mais em n's ímpares de K vezes X elevado a n sobre n fatorial.
Então, basicamente, eu coloquei tudo no mesmo somatório, tá certo? Eu coloquei a mesma expressão para os dois termos, só que enquanto o primeiro somatório agrupa apenas termos pares, o segundo somatório agrupa apenas termos ímpares. Basicamente é isso. O fato é que essa série que apareceu na primeira parcela, ela equivale ao cosseno hiperbólico de k vezes x. E esse segundo somatório aqui equivale ao seno hiperbólico de k vezes x. Então, com isso, a sua função y de x vai ter essa cara aqui. C0 vezes o cosseno hiperbólico de k vezes x mais C1 dividido por k, seno hiperbólico de k vezes x. Essa é a expressão que você estava procurando e que nós encontramos via série de potência. Eu quero dizer com isso que é sempre possível converter esses somatórios em fórmulas analíticas, fórmulas fechadinhas? Não, gente, não é. Não é sempre, não. Mas é comum isso acontecer. É comum você conseguir uma equação de conversão em que você consegue escrever a sua série na forma de uma expressão matemática. Acontece com bastante frequência, mas eu posso garantir que não é sempre, tá certo? Então a resposta de cima seria uma resposta excelente também, já estaria de ótimo tamanho. Mas por vezes você consegue colocar numa forma mais elegante, na forma de uma expressão fechada como essa aqui. Dá para escrever isso aqui numa outra forma? Dá. Dá para escrever isso de uma outra maneira. E é o seguinte. Dá para você encontrar uma forma bem mais bonitinha para essa expressão se você utilizar as seguintes relações. Se você pegar o seu livro de cálculo 1, as suas notas de cálculo 1, eu imagino que você tenha visto que o cosseno hiperbólico de um número alfa é escrito como exponencial de alfa mais a exponencial de menos alfa dividido por 2. Se não se lembrar, é assim que você escreve cosseno hiperbólico na forma de exponenciais. Da mesma maneira, dá para escrever o seno hiperbólico. O seno hiperbólico de um número alfa, ele é igual a exponencial de alfa menos a exponencial de menos alfa dividido por 2. Com o meu alfa sendo k vezes x, daria para escrever ainda a minha expressão para a função y como sendo C0 vezes, ao invés do cosseno hiperbólico, dá para você escrever exponencial de k vezes x, que seria seu alfa, mais a exponencial de menos k vezes x, dividido por 2. Mais C1 vezes seu C1 dividido por k, né? Exponencial de kx menos a exponencial de menos kx, também dividido por 2. E aí dá para agrupar alguns termos aqui da seguinte maneira. Isso aqui dá C0 sobre 2 mais C1 dividido por K vezes a exponencial de K vezes X. Então, eu agrupei C0 por 2 e C1 sobre 2K, na verdade. Uma constante que multiplica exponencial de Kx e uma outra constante que multiplica exponencial de Kx. Mais C0 sobre 2 menos, por conta desse sinalzinho aqui, C1 dividido por 2K exponencial de menos Kx. Então, a sua função y de x poderia ser escrita da seguinte maneira. Bem, C0 é uma constante, C1 também é. O K também é. Então, isso aqui é uma combinação de constantes
eu vou chamar de gama. C0 é constante, C1 é constante, K é constante, porém aqui tem um sinal negativo. Isso aqui é uma outra constante que eu vou chamar, por exemplo, de delta. Então você poderia escrever a sua função y de x como alfa exponencial de kx, aliás, perdão, alfa não, né? Gama exponencial de kx mais delta vezes a exponencial de menos kx. Então, dá para expressar a sua solução ou na forma de cossenos hiperbólicos e senos hiperbólicos, ou ainda na forma de exponenciais, com coeficiente positivo e com coeficiente negativo. Tá certo? Dá para expressar tanto de uma maneira como outra. Em termos de senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, a solução seria essa aqui. Você vai precisar de C0 e C1. Em termos de exponenciais reais, exponencial de kx e exponencial de menos kx, você vai precisar do alfa e do delta. Por sua vez, dependem também de C0 e C1. Tá certo? Mas essa é a cara da solução que você tem. Repetindo, é sempre que você consegue encontrar uma solução fechadinha, bonitinha como essa? Não, não é. A bem da verdade, não é. Eu estou pensando em passar uma atividade para vocês, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais o conteúdo de séries de potência, trabalhar um pouquinho mais com vocês, aonde vocês vão encontrar algumas soluções em séries de potência que não dá para colocar numa forma fechada. Não tem jeito de colocar. São as soluções dos chamados polinômios de Legendre, funções de Bessel cilíndricas, esféricas, enfim. Mas isso aí eu vou explicar para vocês no devido momento, se eu for passar essa atividade mesmo. Tá certo? Às vezes dá. Tem muitos problemas físicos em que você consegue fazer isso. Mas eu posso garantir que não é sempre que isso é possível de se fazer. Tá joia? Ô, gente, são 10 para 11. Nesse momento, então, eu vou encerrar a gravação. Tá certo? Então, eu pergunto para vocês. Deu para acompanhar em linhas gerais o que a gente fez nesse primeiro exemplo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Deu sim, de boa, Edson. Deu? Vocês já tinham esse conhecimento de solução de EDOs via série de potência? Ninguém nunca tinha visto? Teve uma compreensão um pouquinho melhor agora? Deu para recordar? Enfim. Nunca tinha visto, Paulo. Eu Nunca tinha visto, Paulo? Não. Você tinha visto, né, Kevin? Alguma coisa, né? Não, nunca vi também, não. Nunca tinha visto? Beleza. Ingrid, Amanda, Daniel. Ó, se eu vi, eu não lembro, não, Edson. Eu acho que eu não vi, não. Ainda mais Tá. se eu... Beleza. Eu vi em EDO, Edson. Você viu alguma coisa EDO, né, Zé Luiz? Normalmente se vê um pouquinho. Existe uma diferença entre o que a gente está vendo agora, tá certo? E a gente vai começar a ver nas próximas aulas. Esse exemplo, de certa maneira, foi um exemplo de revisão. A próxima aula vai ser um exemplo, eu vou começar com um novo exemplo para rever esse conteúdo, para colocar isso numa base um pouquinho mais sólida. Mas aí a gente vai resolver EDOs via série de potência na vizinhança de pontos em que as funções não são bem definidas. Tá certo? Pontos onde as funções não são analíticas. Tá certo? É onde a gente vai empregar o chamado